Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Valeu, Samuel. Muito obrigado, professor Samuel, que eu conheço de longa data. Vi esse menino crescer. Não, porque Samuel, tem o que, Samuel? Tem mais de 10 anos, tem já. Ensino médio, né? IF, Cefet, Mossoró. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos então iniciar a nossa proposta, que é passar técnicas de oratória. A gente vai percorrer 5 passos. Vamos primeiro comentar sobre o nosso tema, fazer uma abordagem sobre alguns conceitos que eu considero relevantes e dividir essa apresentação em 5 passos. Técnicas, dicas, erros, melhorias e umas dicas finais. Tá bem? Como já foi falado, à medida que o tempo for passando e vocês achem interessante fazer alguma interferência, por favor, se manifestem, que a gente vai tentar sanar essas dúvidas o quanto antes. Tá bem? Inicialmente, eu queria dizer que achei muito interessante a proposta, especialmente porque, se a gente bem observar, eu estou vindo aqui falar para vocês como alguém deve vir aqui falar para vocês. A oficina, afinal, é de técnicas de oratória. Então, eu estou aqui dizendo como vocês devem fazer. Então, obviamente que é ideal que eu siga todos os passos que vão ser apresentados aqui, inclusive. Contudo, há um ponto especial que eu gostaria que vocês tivessem uma atenção e tivessem a preocupação em qualquer momento que vocês forem falar em público, que é o conhecimento. Não importa a técnica, se você vai falar de algum assunto que não conhece. Não importa metodologia, dicas, truques, não importa os instrumentos que você use, se você for falar de um assunto que não domina. Então, antes de qualquer coisa, se a proposta é fazer uma apresentação sobre seja qual for o assunto, você precisa ter conhecimento prévio nesse assunto, que é um dos primeiros pontos necessários, é o conhecimento. Isso vai lhe dar mais segurança, isso vai lhe dar mais solidez, isso vai lhe dar mais estabilidade na sua fala, isso vai dar a possibilidade de, não se preocupando com o assunto que você tem a apresentar, você conduzir a apresentação da melhor maneira possível. Afinal de contas, quem nunca foi apresentar um trabalho, era para apresentar o trabalho à noite, só leu e estudou o trabalho de 5 horas às 7 e ficou morrendo de medo dos colegas. Sei, ó, não pergunta não, viu, otário? Fique na sua aí. Não pergunta nada não. Ó, se não pergunta nada, que a gente também não pergunta nada não. Fechou aqui, ó. É nóis. Ninguém pergunta nada a ninguém. O cara tá lá doido para perguntar. Diz, meu Deus, se eu perguntar, ele vai querer perguntar na minha vez. Porque é vingança, né? Lógico. Se eu pergunta, não é porque tá em dúvida, ele pergunta para constranger. Só pode ser. Aí fica, não perguntar não, ó. Quando terminar, eu falo com ele lá fora, vai que ele sabe responder, né? Porque sempre tem aqueles que só estudam a apresentação, só estudam o PowerPoint. Eu, particularmente, tenho que admitir que, dos meus 5 anos de faculdade, eu nunca fui para uma reunião de trabalho em grupo, nunca fui. Os professores da UERN, eles permitiam que, em grupo de 5. Não, se só um quiser apresentar, para mim, tanto faz. Isso o professor dizendo. Então, para a galera era muito bom, porque eles faziam o trabalho, mandavam para mim e eu apresentava. Eu li o trabalho, eu trabalhava em Açu na época, eu trabalhei no Banco do Brasil um tempo em Açu, quando eu fazia faculdade em Mossoró. Eu estudava os slides no carro, com a luzinha do celular. Um 3310, aquele lanterninha, estudava aqui, chegava lá, apresentava, o professor jurava que eu sabia da matéria todinha, lê do engano. Se ele perguntasse alguma coisa fora do slide, era capaz de não saber. E por quê que isso deu certo durante muito tempo? 5 anos. Eu tinha ojeriza fazer trabalho em grupo. Que é a primeira oportunidade que você tem com ter ódio do ser humano, um semelhante seu, é fazer trabalho em grupo. É uma oportunidade incrível de você criar uma inimizade. Mas, por que dava certo? Porque desde aquela época, até então eu nunca tinha estudado técnicas de oratória. Mas depois de estudar técnicas de oratória, eu percebi que meio que naturalmente eu fazia tudo aquilo que a didática orienta como metodologias aplicadas à oratória, à retórica, ao domínio de palco e tudo aquilo que eu pretendo passar para vocês hoje até às 11h30 da noite, não é isso que a gente tem?
De 11h30, Samuel, hoje. Então, vamos lá. Vamos... antes de eu começar aqui a apresentação, que por sinal tá muito legalzinha. Alguém tem alguma dúvida inicial, alguma dúvida prévia? Se quiser sair, a hora é agora, viu? Depois não tem chamamento, vai trancar a porta ali já, não tem como sair mais. Vamos começar? Então bora lá. Primeiro, sobre nosso curso, nós temos o objetivo, claro, de passar todas as técnicas relevantes da oratória. A gente tem aqui, vai tentar esgotar, na medida do possível, todas as dúvidas que vocês, porventura, tenham em como se comportar na hora de apresentar algo para o público. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quais são os pontos que eu já possuo, quais são as características que eu já possuo, que são bacanas para a apresentação, quais são as minhas características que, afinal de contas, não são tão relevantes. Porque, olha só, imagina a diferença. Pessoal, a gente vai apresentar dois objetivos, e o primeiro deles é falar em público, e o segundo não dá, né? Não dá para apresentar sem ter emoção, sem conseguir contagiar o público. Então a gente vai, de maneira bem suave, entender que isso não é uma empatia automática que acontece. Algumas coisas podem ser feitas para que essa emoção que nos une aconteça. E vocês terão a oportunidade de perceber, à medida de que a noite for transcorrendo, de que eu vou ter feito com vocês tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem com seus públicos. Tá bem? Então, vamos mergulhar nesse mundo então, lembrando que o que se espera ao final desse curso é que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre técnicas de oratória, como falar em público. E em verdade, nem sempre precisa ser o que eu pretendo apresentar aqui, nem sempre vocês vão precisar usar só para grandes públicos. Você pode estar numa conversa individual com um colega de trabalho ou um chefe. A oratória e a retórica, ela pode ser usada apenas como método de persuasão. Eu preciso convencer meu chefe a uma determinada ação. Tem um jeito certo de abordar? Com certeza tem. Com certeza tem um jeito de abordar melhor. Que isso não vai fortalecer ou enfraquecer a ideia, mas a perspectiva é que você torne o seu receptor mais aberto à mensagem que você vai transmitir. Porque de mais a mais, a mensagem, ela dificilmente pode ser modificada. O que pode ser trabalhado é como o seu receptor vai receber, interpretar e o que ele vai fazer com essa informação. Acho que todo mundo já deve ter passado alguma vez na vida, um colega vem pedir uma coisa e você está com um coração amargurado. O dia não foi legal, você está tenso, o dia foi exaustivo, o trabalho foi extremamente cansativo e desgostoso. E você, por um dia carregado, acaba não dando o retorno que aquele emissor tinha. Então, independente da mensagem, a forma como você trata o seu receptor é fundamental. É fundamental. Pois, mas eu não fiz nada com ele. Mas não importa. Somos seres humanos defeituosos e muitas vezes nós colocamos em outros a culpa que não lhes pertence. Tá? Então, a proposta é que quando terminar aqui, vocês tenham capacidade de manipular o ser humano para fazer... Não é tudo isso não. Que vocês possam transmitir a mensagem de um jeito mais eficaz e com um pouco mais de riqueza, de propriedade, de instrumentos e melhorando assim a comunicação para que você consiga atingir de maneira mais eficaz seus objetivos. Tá? Então, seguindo, e aqui só um breve comentário do que vem a ser a oratória. Para os que estão batendo foto, eu disponibilizaria a apresentação inteira depois. Eu só não mando antes porque estraga a surpresa, certo? Combinar com o Samuel, eu vou transformar todas em slides, mando para o Samuel encaminha para vocês, tá? E vai estar no YouTube também para quem quiser assistir depois, belezinha? Você está vendo no YouTube agora? Tá. Então olha só, oratória é a arte de falar bem em público de forma eloquente, sendo uma forma específica de comunicação. E o que é esse eloquente? É para falar de maneira... Quem completa? Eloquente. Não, 2 de cada vez, só todo mundo assim eu não entendo não. Falar de forma eloquente é falar contagiando todos vocês. Falar é falar de modo que você perceba e entenda que a gente tem uma conexão.
estamos ligados. E que de alguma forma você me deve atenção. A forma como eu me posiciono aqui passa a exigir de você, mesmo que você não perceba, quase que uma obrigação que você tem de manter-se atento ao meu discurso. Eu posso estar falando qualquer coisa. Eu já falei, a mensagem dificilmente ela pode ser modificada, mas a forma como eu a emito pode provocar em você uma necessidade de se dedicar a entender o que eu estou falando. Consegui ser claro? Mais ou menos? O que eu quero aqui é amolecer o seu coração hoje. E na hora que eu olhar para você, no fundo dos seus olhos, as janelas da alma, você possa dizer, é isso aí. Beleza? Tradução literal? Vamos lá então. Continuando. Mas existe a diferença entre oratória e retórica. Claro, elas nem são sinônimos. Oratória, basicamente, é a arte de falar, a arte de se comunicar com públicos pequenos, públicos grandes ou até individualmente. Só que a oratória depende necessariamente de um emissor, uma mensagem e um receptor. A retórica não. A retórica diz respeito à sua capacidade argumentativa. É a capacidade de construir uma história com início, meio e fim. De maneira que a gente saia de algum lugar, percorra um caminho e alcance um objetivo ao final. Pois, se eu começo a contar aqui uma história e eu não chego ao final, não fecha-se os parênteses, vai se criando uma sensação de frustração que prejudica toda a comunicação. Toda a comunicação. Então, quando se fala em oratória, é a capacidade só de falar. E de falar de maneira emocionante, de maneira emocionada e eloquente. Precisa de emissor, mensagem e receptor. A retórica pode ser você sozinho, sozinha, na sua casa, pensando, olhando tudo objetivamente e de mais de uma perspectiva. Você já alguma vez na vida já parou e pensou alguma coisa que você tenha feito? Você já se enxergou no lugar da outra pessoa? Isso quando a gente faz, quando vacila, né? Geralmente quando dá um vacilo, aí depois fica reflitão, pensando, mas se bem que do lado dele, o que eu fiz foi assim e assim. Quando você faz isso, você se posiciona de um lado e do outro, você automaticamente gera uma contradição. E gera estou falando sozinho, você está dialogando com você mesma, você está refletindo sobre o ocorrido, você está agindo de maneira retórica. Pergunta retórica, é aquela pergunta em que você não espera a resposta. É uma pergunta onde a resposta já está implícita. Não precisa ter um receptor. Na oratória tem que ter mensagem e receptor. Na retórica não. A retórica é só sua capacidade de argumentação. E a retórica, fundamentalmente, ela é colocada quando o texto é escrito. Quando o texto é escrito, você pode... acho que todos aqui fizeram alguma vez na vida uma redação argumentativa, onde você tinha que apresentar um início, um desenvolvimento, uma conclusão, apresentar pontos positivos, negativos, ou então favoráveis e contra, e ao final apresentar uma conclusão. Uma conclusão que é fundamentada no diálogo entre uma perspectiva de um lado e a perspectiva. Esse diálogo de ideias, essa percepção de que tudo merece ser discutido, é a fundamentação da retórica. Tá bem? Então, quando a gente tem um discurso, temos que ter atenção especial, claro, à oratória, mas também uma preocupação com a retórica para que o discurso não se torne vazio, nem unilateral, só uma posição. Eu tenho que apresentar para vocês sempre mais de uma perspectiva, mais de um lado. Mas, claro, eu vou me esforçar ao máximo para que vocês tenham mais inclinação ao lado que eu acredito ser o lado correto da história. Mas quando você apresenta os dois lados, você enriquece o seu discurso, você coloca ele numa condição frágil inicialmente e faz um arremate no final. Você apresenta a argumentação positiva com o seu argumento, apresenta algumas contradições que faz o seu receptor refletir e pensar, mas será que ele está certo? Você volta para a sua ideia e faz o arremate final. Porque se você só conta um lado da história, você oportuniza que o outro lado venha e fragilize. Exemplo sobre maioridade penal, tema denso, pesado.
O que é que se espera ao escrever uma redação sobre maioridade penal? Que você explique inicialmente o que é a maioridade penal, apresente argumentos positivos, apresente argumentos negativos e ao final você vai se posicionar. Mas não se posicionar por conta dos seus valores, mas se posicionar baseado nos argumentos que foram apresentados. Se você apresenta só argumentos positivos, você dá a oportunidade daquele que tem um pensamento diferente de você de apresentar os pensamentos, a apresentar argumentos contrários. Quando você já apresenta os argumentos contrários, você fortalece seu discurso e já blinda de certos ataques, de certos pensamentos contrários. Então, usem a retórica. Platão já usava a retórica. E a gente aqui ainda está se esforçando para discutir com colegas no meio da rua, de um está certo ou está errado, está certo ou está errado, está certo. Você que defende seu lado só fala bem do seu lado, e o outro que defende outra posição só fala bem do lado dele, e a discussão não acaba nunca. Você vai estar agindo com retórica somente quando você admitir o comentário oposto e refletir sobre ele. E a outra parte também fizer isso, mas aí depende de bom senso, e bom senso não é uma característica muito comum dos seres humanos. A gente não é conhecido pelo excesso de bom senso. Então, oi? Quase nunca. Vamos lá então? E aí agora, vamos fazer o seguinte, eu quero que todo mundo fale junto. Primeiro exercício da noite. Todos vão falar juntos, sentados. Eu vou ler a primeira vez, e vocês vão ler em seguida, tá? Acredito que você está mentindo para mim. Acredito que você está mentindo para mim. Pronto, agora todo mundo de pé. Bora? De pé? A mesma frase. 3, 2, 1. Acredito que você está mentindo para mim. Foi tranquilo? Tranquilo? Todo mundo junto, né? Olha um pro outro aí, fazendo duplinha. Vamos dizer isso agora olhando na cara um do outro. Sem rir. O discurso é sério. Sem rir. Um olhando na cara do outro. 3, 2, 1. Valendo. Acredito que você está mentindo para mim. E aí, algum constrangimento? Muito? Senta todo mundo, menos a moça ali de blusa preta e bolinha branca. Você fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Diz pra mim agora a frase. Sim. Algum constrangimento? Mais ou menos. Pegue de surpresa assim também é complicado, né? Mas pode sentar. Obrigado. Exercício simples. Lê uma frase, mas imediatamente gera um mínimo de constrangimento. Então, ao final, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai tentar dizer isso com o máximo de solidez possível. Tentando controlar a emoção, o nervosismo e dizer essa mesma frase de maneira séria, com emoção, para que a outra pessoa sinta que você realmente não está gostando. Porque esse tipo de frase não é para falar rindo. Mas eu digo. Você não fala uma frase dessa. Sai gritando. Pronto. Já disse isso hoje já para alguém? Não, hoje não, né? Tá. Então a gente vai chegar no final, vai tentar dizer a mesma frase, mas de maneira mais enfática. Porque um dos pontos é a emoção. E essa frase requer uma emoção diferente do que a maioria de vocês aqui teve. Falar rindo, com nervosismo. Não, essa frase é falar a pessoa está nervosa, está irritada. Ninguém gosta de ouvir mentiras. Não é verdade? Então vamos seguir, que a gente vai começar agora o nosso primeiro passo. Olha só. Nosso primeiro passo é o planejamento do discurso. O planejamento do discurso, ele passa fundamentalmente por 3 momentos. São o discurso, o público e os recursos. Então, o que eu tenho que falar, para quem eu tenho que falar e o que é que eu tenho disponível para mim. Vamos fazer uma análise rapidinha daqui. Antes de explicar do que trata cada um desses pontos. Qual é o discurso de hoje? Oratória. Oratória. É aquilo que eu venho passar para vocês. Quem é meu público? Alunos do curso de administração do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. Quais são os nossos recursos? Eu, pelo menos, aqui tenho uma filmadora, tenho um computador, tenho um slide. Por que é importante levar em consideração tudo isso? Porque, inicialmente, se o discurso aqui fosse outro, eu teria que ter feito uma outra preparação, uma preparação diferente. Se o público fosse outro,
a preparação também teria que ser diferente. Imagina que essa mesma palestra tenha sido para um grupo de gerentes de uma grande empresa multinacional. A pegada possivelmente aqui teria que ser um pouquinho diferente. Para a gente aqui é mais lúdico, é mais dinâmico. Lá, possivelmente eu teria que tratar isso com mais seriedade, já que uma boa parte deles possivelmente já tenha muitas habilidades em oratória e retórica. Então eu tenho que trazer um outro tipo de discurso. E claro, como eu sei que eu tinha aqui disponível um projetor multimídia, eu preparei uma apresentação com base nisso. Se a gente não tivesse esse recurso, claro, eu teria que utilizar outros meios. Teria que utilizar, vai fazer uma apresentação e o PowerPoint dá pau. Alguém já passou por isso? Já de fazer uma apresentação e o slide dá... sempre, né, Samuel? Sempre, né? E esquece o carregador do notebook, descarrega. Você chega lá para dar uma aula de 7 às 10, sem um slide. Aí seita, com perdão da palavra, fudeu. E agora? O que é que a gente vai fazer? Houve toda uma preparação para um tipo de recurso. Se muda o recurso, e aí? Será que vai ser passado com tanta qualidade assim? Então, o primeiro ponto na preparação de vocês, por isso que eu estou falando aqui primeiro de planejamento, é saber o que é que você vai falar, qual é o assunto, qual é o tema da noite ou do dia, quem é o seu público, conhecer o seu público, para que o discurso saia alinhado com a expectativa do público. E em terceiro lugar, quais são os recursos, para que eu consiga explorar tanto mais e melhor aquilo que eu tenho disponível para mim. Eu sabia que a gente ia ter uma sala com ar-condicionado, com as cadeirinhas, então dá para mandar se levantar, sentar, não dá para mandar correr dentro, então não posso fazer nenhuma dinâmica nesse sentido. Conhecer toda a parte de infraestrutura, por assim dizer, que a gente vai ter disponível. Então, isso que eu acabei de resumir, vamos ver aqui, ó, sobre o discurso. Você pode ler para mim, por favor? Por favor. Qual é o tema? Qual é a finalidade dessa apresentação? Se eu não souber nem o tema nem a finalidade, eu não vou nem... Então, alguém convida você... qual é seu nome? Arielle, eu preciso que você faça uma apresentação sobre modelos de administração pública. Modelos de administração, tema delicioso, tema do meu mestrado, inclusive. Ela vai prezar primeiramente o quê? Estudar o tema. Não dá para cair de paraquedas e sair falando de um assunto que não se domina. Então, tem que saber qual é o tema, tem que haver uma preparação. Aí, qual é a próxima pergunta que a Arielle vai ter que se preocupar? Em segundo lugar, vai ter que se preocupar com o quê? Para quem é que eu vou falar isso? Vai ser para os meus colegas de sala, que, ao meu entender, não tem conhecimento aprofundado nesse tema, porque se o meu público não tem um conhecimento prévio aprofundado sobre o tema, eu tenho a liberdade de ficar só na superfície, para apresentar só conceitos iniciais, até porque se eu aprofundar muito a apresentação e ficar muito densa, possivelmente não vai ter proveito quase nenhum. Então, conhecer o público é fundamental, para que eu prepare a minha apresentação de acordo com o público. No nosso caso aqui hoje, qual foi a expectativa que eu criei para mim? De que nenhum de vocês tinha feito alguma vez na vida um curso de oratória. Acertei? Ou alguém já fez curso de oratória? Porque se alguém está só pensando assim, otário, isso aí todinho eu já sei. Mas eu imaginei que o público ninguém teria isso. Então, não houve uma preocupação de minha parte em fazer uma apresentação densa, aprofundada, com teorias do comportamento humano, manipulação da pessoa, questões... Porque o ser humano se trai muito pelo ego. Aí é tema para uma outra conversa. Quando os 5 anos que eu passei no Banco do Brasil me permitiu ter contato com alguns cursos que eu achei fantásticos. Eu passei 5 anos no Banco do Brasil na agência de Açu, no Rio Grande do Norte. Foi 5 anos de faculdade, eu passei os 5 anos fazendo contabilidade em Mossoró e trabalhando no Banco do Brasil em Açu. E o banco, por ser uma instituição financeira que trabalha eminentemente com vendas, o que a gente faz ali é vender. Vende empréstimo, vende seguro, vende capitalização, vende previdência, vende vários produtos. O banco, claro, investia nisso. Então a gente fez curso de técnicas de oratória, fizemos cursos de negociação, fizemos cursos de manipulação, manipulação, digo, da pessoa mesmo, certo? É manipulação, você manipular a outra pessoa para que ela faça aquilo que você quer que ela faça, pensando ela que está fazendo o que ela mesma quer. A pessoa que viaja,
E tem um curso muito bom também que é sobre postura. O nome do curso era O Corpo Fala. Que você começava a apresentar um produto ao cliente e o cliente ficava assim com uma colega. Como é seu nome, colega? Celani. Pronto, de braço cruzado. Não dizendo que é o seu caso agora não, mas regra geral, se no meio da conversa alguém cruza os braços, é porque há uma certa desconfiança do tema que está sendo tratado. Há um certo desconforto do tema. Bateu? Pronto. Eita, e agora? Momento constrangedor. Mas, em geral, braço cruzado é você estar fechada à mensagem que eu estou passando. Pode ser o caso também, mas aí depende sempre do contexto. Num ambiente normal, os braços cruzados costumam representar que você está um pouco receosa da mensagem que está sendo passada. Há uma certa desconfiança. Eu ainda não consegui penetrar no âmago do seu ser com a minha mensagem ainda. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para que a pessoa se sinta confortável bastante de cruzar os braços. A menos que ela realmente goste de cruzar os braços. Aí eu vou ficar a noite todinha me esforçando e nem precisava de tanto. Mas, regra geral, braço cruzado é indisposição. Se mexer na cadeira também é outro. Mexer-se muito na cadeira é sinal de desconforto e por aí vai. Então, esse tempo que eu passei no banco me deu a oportunidade de ter contato com esse tipo de conhecimento. E eu lhes garanto, nenhum sentimento trai mais o ser humano do que o ego. Você massagear o ego da pessoa, começar por um elogio. Olha, fica a dica, parêntese. Quando você for pedir alguma coisa que você acha que a pessoa não vai lhe atender, começa a elogiar um dia antes. Funciona muito para mãe, né, pessoal? Para mãe, vocês fizeram isso involuntariamente. Vai ter uma festa amanhã, na sexta-feira. Você sabe que se pedir, sua mãe não vai deixar. O que é que você faz? Lava os pratos a semana inteira. Varre a casa, arruma o quarto, porque você sabe que isso automaticamente gera nela uma retribuição positiva e essa retribuição positiva será cobrada dela inconscientemente quando você for lá pedir para ir para a festa. Você já fazia isso. Vocês são pessoas perversas. Vocês manipularam a própria mãe, os próprios pais. Então, todo mundo faz de certa forma. Então, tudo aquilo que eu vou passar dizendo aqui essa noite, vocês vão dizer, isso aí eu já faço, eu só nem sabia que era isso. Porque é instinto de sobrevivência. Manipular os demais seres é uma questão de sobrevivência. Então, conhecer o público é fundamental, mas, por último, ainda precisa saber, como eu falei, dos recursos que estão disponíveis. Conhecer os recursos. De que adianta fazer uma apresentação de PowerPoint show de bola, se chegar aqui não vai ter projetor. Não adianta de nada. Adiantaria a mim colocar um vídeo nessa apresentação? Só se eu soubesse que teria à disposição de uma caixa de som, por exemplo, para ter uma transmissão no mínimo confortável para quem está presente aqui. Então, saber dos recursos disponíveis é fundamental para preparar-se melhor para a sua apresentação, tá bem? E isso vocês, eu espero que comecem a usar já nas apresentações. Isso, Samuel, você pode cobrar a partir deles agora a apresentação de trabalhos com muito mais riqueza, porque eles já sabem como é que devem se portar durante a apresentação, certo? Gosta não? Não, então beleza, olha. Altamente confortável, altamente confortável. Então vamos lá, vamos seguir? Passo 1, planejamento, já superamos. Alguém tem um questionamento, uma dúvida até esse momento? Algum comentário a fazer? Nossa, tantos assim. Tá, vamos seguindo então. Vamos para o nosso segundo passo, que é basicamente comentar sobre as técnicas em si de oratória. E eu trouxe para vocês... Claro, esse rol, esse número de técnicas não é taxativo. Ou seja, não são só essas que existem. Existem centenas. Eu trago aqui para vocês hoje aquelas que eu considero as 12 mais relevantes. 12 das mais relevantes técnicas de oratória. Lembra? Já passamos pelo planejamento. Vamos agora começar a usar as técnicas na apresentação. Então, vamos começar. Dá para ler daí? Dá não? E assim? Melhora? Vamos lá. Qual é a primeira técnica? A senhora pode ler para a gente? Sempre dê algo para o público levar para casa. Sempre dê algo para o público levar para casa. Aí você fica, e cadê? Né? Estica logo a mão, cadê?
não é necessariamente material, não é necessariamente físico aquilo que você vai dizer. Até o final da apresentação, eu vou soltar alguma frase, algum comentário, fazer algum questionamento que vocês vão levar até em casa hoje à noite. Vão ficar pensando nisso. Mas, cara, ele disse aquilo, ó. Será? Será que ele sabe? Que às vezes a gente faz um comentário e bate exatamente no que você está pensando. Feliz das vezes que isso acontece. Feliz. Eu estava semana passada em Cajazeira, numa palestra sobre o papel do contador no serviço público. E eu dei um exemplo que foi, imagine você fazendo uma pesquisa sobre o custo de um paciente no SUS. A moça levantou aqui a mão, é minha monografia. Pronto, eu só precisei disso. Criamos uma conexão e a noite todinha fluiu, que foi uma beleza. Então, feliz das vezes que você consegue criar uma conexão como essa. E aí vai ser o mero acaso, realmente. A menos que você se dê o trabalho de puxar o nome de todos os participantes, vai procurar no Face todo mundo, vai procurar em alguma rede social e vai fazer comentários que atinjam o público de maneira geral. Aí é uma coisa um pouco mais sofisticada, não é a nossa proposta aqui hoje, mas é válido, tá? Na academia, quando você vai a um nível de mestrado ou doutorado, você aprende uma coisa. Na hora que você vai para uma banca apresentar a sua dissertação de mestrado, é fundamental abrir o currículo dos membros da banca. Tem lá 3 professores na banca, você vai lá na plataforma Lattes do CNPq e abre o currículo de cada professor aqui, pesquisa sobre esse assunto, ele gosta desse autor. Então, se possível, na minha apresentação, eu vou tocar nesse ponto que eu sei que ele gosta. E automaticamente criaremos uma conexão. E essa conexão vai facilitar para que ele, eventualmente, deixe escapar algum deslize que eu cometa e se afete mais pelos pontos que nós temos em comum. Sabe começo de namoro? Começo de namoro é uma emoção. Ninguém vê defeito no começo de namoro, é só coisa boa. Ele tá te mandando a mensagem. Eu sou relaxado, eu deixo a toalha em cima da cama, eu não lavo o prato. Ele tá dando a mensagem. Você escolhe não ouvir. Existe o emissor, a mensagem e o receptor. Mas você, receptor, cativado pela conexão que foi estabelecida, escolhe não se importar com algumas mensagens e se apega àquelas que você mais se agradou, aquelas que mais te apeteceu. Então, é fundamental mandar ter alguma coisa para que você leve para casa. Até o final da noite a gente vai ter essa conexão. Se é que para alguns eu já não consegui deixar alguma mensagem, algum comentário que vocês vão chegar em casa lembrando disso ainda. Mas, segundo, vamos lá, colega, você pode ler para mim? Não sei se te responder para aqui, particularmente, está confortável, né? Você não está fazendo pergunta nenhuma, eu estou tendo que provocar algum de vocês. Em algum momento talvez saia uma pergunta, mas quando a pergunta vier, não se esquive da pergunta. Ah, mas professor, eu não sei a resposta. Então responda isso, que você no momento não tem conhecimento da resposta por inteiro, mas se disponha, dá seu telefone, seu e-mail, vamos conversar depois sobre isso, a gente pode chegar a uma conclusão mais bacana. Porque a proposta aqui não é atingir essa profundidade, você ainda se esvai. Vamos supor, a colega faz uma pergunta aqui, colega, qual é o seu nome, colega? Wesley faz uma pergunta que eventualmente eu não saiba responder. O que eu vou dizer? Eu não vou dizer, essa eu não sei não, Não. Você vai dizer, Wesley, vamos fazer o seguinte, como essa sua pergunta não está totalmente alinhada com o nosso tema para hoje, vamos fazer um contato quando acabar aqui a aula, a gente conversa um pouco melhor e eu te respondo em particular, a gente pode até conversar em outro dia, mas de maneira mais aprofundada. Você respondeu. Respondeu o que não sabia, o que não podia responder, mas respondeu. Então não se esquive das respostas. Certo, Wesley? Vamos ler a próxima para mim aí, você pode ler? Sempre repita as perguntas do público. Eu não pude exercitar isso hoje porque vocês, afinal de contas, não perguntaram nada, né? Até agora. Vocês não perguntaram nada. Aí, como é seu nome? Jesuíldo. Pergunta assim, mas Jesuíldo, e se meu público fizer muita pergunta? Vá. Pois não? Fica comigo. Sim. Me pergunta.
E se meu público fizer muitas perguntas? E se o público fizer muita pergunta? Muito boa sua colocação. O colega perguntou aqui, e se o público fizer muita pergunta? Entendeu? Porque se eu respondo só a ele sem repetir... Valeu, cara. Obrigadão. Se eu respondo só a ele sem repetir, a conversa está só aqui, ó. E eu perco a atenção de uma parte de vocês. Tá? Se o público faz uma pergunta, repita. Pois aquela história do professor, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também. Mas aproveitando que o colega fez uma excelente pergunta, e se o público fizer muitas perguntas e você se vê, eventualmente, se perdendo um pouco da linha de raciocínio do tema, em algum momento você vai ter que se impor. Se o público fizer muitas perguntas, você sugere que se condense aquelas perguntas e uma chamada especialmente interessante. É dizer, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar a apresentação, porque algumas das dúvidas de vocês podem ser solucionadas com o que eu vou falar em seguida. Se ao final da apresentação persistirem as dúvidas, vocês apresentam, tudo bem? Pronto. Fez um arremate, cerrou as perguntas e bola para frente. Beleza? A colega de preto. Qual o nome? Érica. Você pode ler para mim, Érica? Pois é. Já imaginou se isso aqui apaga? Aí vamos mandar todo mundo embora para casa? Não. Sempre tenha um plano B. C, D ou E, quando for possível. Então, vou preparar uma apresentação, mas é possível que o slide falhe. Dentro daquela bolsa ali, eu tenho todos eles anotados, rabiscados, porque houve uma preparação. Eu falei de planejamento para vocês, então eu me planejei para o que eu vinha falar aqui hoje. Eu não cheguei hoje de meio-dia, vou fazer os slides. Por mais que eu tenha conhecimento no assunto, é necessário sempre planejar o que vai se apresentar. Nosso colega Samuel sabe muito bem que não se dá uma aula sem fazer um mínimo de planejamento. A gente tem que planejar a aula. Você tem... mas aí é muito... Como eu vou planejar? Vamos lá. Quem de vocês não já construiu toda uma conversa na cabeça e quando chegou lá, se chateou porque a outra pessoa não cumpriu aquilo que você pensou, né? Quem nunca? Então, o que você fez foi planejar a sua conversa. Eu vou dizer isso. Aí eu acho que ele vai dizer isso. Quando ele disser isso, eu vou dizer isso. Então, não deu uma resposta que queria quando estava pior. Você tem a resposta. Pois é, ou então ele não deu a deixa para você sacramentar. Pior do que isso, é só você lembrar a resposta perfeita na hora do banho. É ruim, viu? Você está na discussão lá, a discussão terminou de maneira desagradável. Era para eu ter dito isso. É ruim, né não? Falta de quê? Falta de quê? De planejamento. Você não planejou o que você ia dizer. E só se deu conta da oportunidade perdida depois. Vocês... às vezes isso. Planeja na hora e esquece. Tem alguns chavões, algumas frases feitas de traseira de caminhão, por assim dizer. Uma das que eu gosto muito é: você nunca terá uma segunda oportunidade de criar uma primeira boa impressão. Nunca. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então esforce-se para tudo que você vai fazer na vida. Mas quando o assunto for para causar uma primeira boa impressão, esforce-se muito mais. Que você só vai ter uma chance de causar uma primeira boa impressão. A oportunidade perdida nesse aspecto, você pode demorar anos para recuperar. É igual confiança. Uma vez perdida, difícil recuperar, não é a confiança? Sempre. Nós somos assim, nós seres humanos somos defeituosos, tá? Vamos seguir? A colega aqui, você pode ler para mim? Desenvolva uma rotina pré-apresentação. Pois é, o que eu costumo fazer, e aqui me colocando para vocês, eu repasso a apresentação pelo menos 3 vezes. 3 vezes. Os slides estão ali impressos e eu repasso umas 3 vezes, porque aí, como eu tenho o hábito de não ler o que está aqui, eu tenho que ter o conteúdo todo sob domínio. Justamente porque o meu plano B é ler o slide. O meu plano C é recorrer às folhinhas. Para poder fazer o conteúdo avançar. Mas a preparação é fundamental. E treinar é fundamental. Sabe, se estiverem perto de apresentar o trabalho de conclusão final, né? É sexta-feira já?
Do trabalho? Tem a sexta-feira. Ensaie. Fechou a porta do quarto ali, você ensaia. Hoje em dia você tem a oportunidade, quase todo mundo tem um smartphone. Usa ele para gravar. Você grava o que você falou e depois se escute. A primeira vez é constrangedor. Porque você tem a impressão de que quem gravou não foi você, foi um pato apanhando. Mas aquilo é a sua voz mesmo, certo? Você grava, escuta e você só percebe os seus vícios de linguagem quando você grava e escuta. Aí você percebe que você fica sempre repetindo, aí toda vida que você vai começar uma frase, aí de repente você começa a falar, aí sempre chega um colega interrompendo, ou então, todo mundo tem vício de linguagem. E enquanto você não se der a oportunidade de ouvir a sua própria fala, o seu próprio discurso, você dificilmente vai perceber que ele sai quase automático. O vício de linguagem sai quase automático, certo? Então, se prepara, treina, ensaia, beleza? Colega USA aí, qual é o nome? Erivelto. Você pode ler para mim o próximo, Erivelto? Opa. Que aí? Nunca leia seus slides. Ah, pensou? Eu venho aqui, ó. Nunca leia seus slides do PowerPoint. É desagradável. Ó, existe essa cultura de pegar o slide e encher de texto. Você enche de texto. Se era para ler, cara, mandasse por e-mail que eu lia depois o slide. Quem vem para uma apresentação, vem para escutar o que o apresentador vai falar. Não vem para ler slide. Eu acho que vocês perceberam que nos primeiros slides tinha muito texto ali. Eu não li nada. Quem leu o que estava no slide? Eu precisei falar o que estava no slide? Não. O que estava no slide era importante? Era. Mas eu não li. Vocês leram. Vocês leram enquanto eu falava. Vocês tiveram a oportunidade de serem provocados por duas dimensões. A visual, você lia o slide enquanto tinha minha voz de fundo comentando o que estava no slide. Não com as mesmas palavras, não da mesma forma, sem dúvida, mas tiveram a oportunidade de receber duas vezes a mesma informação. O que é que eu alcanço fazendo isso? Uma possibilidade maior de que vocês gravem aquilo que eu vim dizer. Porque se eu vier só ler o slide junto com vocês, aí eu vou estar assim, mesmo que eu ande pela sala e mexa meus braços enquanto leio o meu slide, eu ainda estou lendo o slide. É extremamente desagradável. É extremamente desagradável. Tá muito gelado? Quer vir pra cá, moça? Toda aula tem isso. Não, me deixa você não costume. Ah, é? Pronto. Vocês têm que saber da posição de conforto. Bora, rapaz. Passa. Vai ficar aí? Então, não, tô brincando. Se quiser falar. Ó, tá com muito frio, né? Aqui no carro eu tenho um lençol também. Porque eu viajo muito, né? Sempre tem lençol, camisa, desodorante, perfume. Tem um kit de sobrevivência dentro do carro. Nada, conversa. Já tá de agasalho já. Ó, não leia, cara, seus slides. Não leia. Não leia. É ruim. E você fica viciado em ler slide. Por mais que você estude a apresentação, eu sou fera, eu estudei a matéria todinha, eu estou preparado. Você vem para cá, lê o slide, você fica refém. Aí lê uma palavra errada, já fica nervoso, aí gagueja, nunca leia seu... Não lê não. Faça o slide, existe uma técnicazinha simples. Um slide deve conter, no máximo, 7 linhas. Se você for lê-lo. Certo? Os que eu coloquei aqui anteriormente, alguns tinham mais do que isso, com a intenção de que esse slide será disponibilizado para vocês. E vocês vão ler em casa. Mas quando a intenção de apresentação for apresentar só o que está no slide, e ainda assim você, não, professor, não me sinto seguro, eu vou colocar o slide, eu vou ler o slide. E ainda assim, eu vou ler e explicar. Ler e explicar. Quando esse for o caso, 7 linhas no máximo, com uma fonte grande. E se você vai passar aqui mais de 30 segundos lendo, 30 segundos, olha,
você já perdeu a oportunidade de... O cara já viu 2 stories no Instagram em 30 segundos e você lendo o slide ainda. Porque é muito comum hoje em dia você estar aqui apresentando e o cara está no celular. O primeiro sinal de que o diálogo, do que o discurso pode não estar tão interessante é você aqui falando e o cara no celular. E aí? Aí você, das duas uma, ou realmente está um saco, por exemplo, ou realmente tem alguma coisa muito importante para tratar. Então, a gente vai fazer o esforço, vou fazer o esforço ao máximo para que vocês não peguem nos telefones. Certo? Se alguém pegar, eu vou chegar, vou falar mais alto, eu vou vir, vou dar uma pancada aqui, que é para o cara se constranger a ponto de soltar o celular. E olhar no fundo dos olhos dele e dizer, eu vi, viu? Pronto. É gerar o constrangimento. A gente tem que gerar emoção, uma conexão. Se é através do constrangimento, paciência. Mas a gente vai ter que criar alguma conexão. Então, vamos seguir. Sim. Na verdade, ele tem que ser construído apenas por tópicos, né? Se a colega perguntou se nesse caso o slide é para ser feito, mas seu nome? Samara. Samara. O slide só com tópicos é recomendável. É recomendável que o slide venha composto só por tópicos. Se você tiver a intenção de que esse material seja disponibilizado para outros colegas, você pode até colocar um pouco mais de texto, mas é recomendável que você não leia. Faça como eu fiz aqui no início. Tinha o texto lá, mas eu não li. Eu li só a chamada em cima, inicial, o discurso, o público e os recursos, mas não li o conteúdo do slide, porque eu vou disponibilizar para vocês depois. Aí vocês em casa vão poder ler com mais calma. Mas quem já leu aqui enquanto eu ia falando, recebeu a mesma mensagem 2 vezes. E a possibilidade que você fixe mais a minha mensagem cresce, dobra inclusive, tá? Mais do que isso, só o dinamismo aqui se mexendo, falando. Se amarrar as mãos eu acho que eu não falo, nunca tentei. Não leu o slide, mas aí a pessoa tem alguma dificuldade, pode ficar com papel? Não, pronto, se não lê o slide, quer não ler o slide, mas ficar com um papelzinho na mão, sabe o que eu acho perigoso ficar com papel na mão? Porque você fica refém daquele papel. Você sabe que está ali. Se você não tiver papel na mão, você vai forçar o seu cérebro a se lembrar de tudo. Com o papel na mão, o cérebro, claro, o corpo humano ele vai procurar o menor esforço. Se está com papel na mão, eu não vou fazer esforço para lembrar. Eu sei que daqui eu vou baixar a cabeça. Baixar a cabeça, ó, já perdeu o contato visual, já gerou um certo desconforto. Pode ser um indício de um despreparo. E se tem uma coisa desagradável, é você estar sentado aqui. Vamos lá, vai começar a apresentação. Eu vou sentar aqui. E a primeira impressão que o meu emissor me passa é de que ele não tem total domínio daquele assunto. Você já começa a perder daí o público. Ah, mas eu realmente não tenho domínio. Não importa, não deixe isso transparecer. Não deixe isso transparecer. E quando tiver imagens? Quando houver imagens, pronto, você... Não. Sim, quando for imagens, se a imagem for relevante à apresentação, porque essa aqui tem algumas imagens que não são relevantes à apresentação. Um trabalho, e a gente ligou e não olhava para trás porque estava todo podia, né? Ele foi passar pano porque tinha imagens e a gente não viu. Ah, não. Quando houver imagens, gráficos, quando houver referências que são relevantes ao trabalho, aí é recomendável que você se vire ao menos e explique. Como visto na imagem 1, aí se chama a imagem, chama o gráfico, a apresentação e continua. Bom, vou fazer a apresentação, uma pesquisa de métodos quantitativos. Tem um gráfico, houve uma pesquisa, público, universo, tabulação, Excel, percentuais. Jogou o gráfico aqui, como vocês podem ver aqui nessa parte do gráfico, aí vai. Agora, no nosso caso, não se aplica, porque aqui está só uma chamada. Mas quando tiver gráfico, imagem, sim, vídeo, você se reporta e sempre apresenta vídeo. Abriu o slide. Vamos ver aqui um vídeo agora? Não. Pessoal, para fortalecer a mensagem que eu vim trazer hoje, nós escolhemos um vídeo curtinho. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, que a gente vai fazer comentário sobre ele em seguida. Pronto, apresentou o vídeo, solta o vídeo e faz os comentários depois. Você prepara o seu público para receber o vídeo. Afinal de contas, é uma mensagem trazida por você, que considera relevante, mas não é você que vai falar no vídeo, a menos que seja o cara. Sim, mas cuidado também para não ficar refém dos meios. Você a apresentação dura 20 minutos, você traz um vídeo de 12, aí
Você botou o vídeo para apresentar o seu trabalho. Eu acho que não era isso que o seu professor queria. Não era isso que a sua plateia queria. Se fosse para ver um vídeo, mandasse um link pelo YouTube e você assistir em casa. Né? Vamos seguindo? Ó, próximo. Colega aqui, de azul. Não peça desculpas. Oi? Não peça desculpas. Então tudo bem. Não peça desculpas. Por que não peça desculpas? E aqui não pedir desculpas. Não pedir desculpas é a mesma questão de fragilização da apresentação. Quando você pede desculpas à sua plateia, assim, pessoal, boa noite, eu queria só pedir desculpa que eu estou um pouco nervoso, que eu vou começar a falar agora. Aí o nosso trabalho é esse aqui. Não, pega desculpa que eu tô nervoso. Não. Você já perdeu a oportunidade de criar uma relação. Aí o colega assim, vixe, essa é uma droga isso aí. Puxa logo o celular, abre um Candy Crush. Tá 3 semanas na mesma fase. Né? Quem joga muito tempo passa 3 semanas numa fase para poder passar. Eu não sei não, minha esposa que joga, eu fico vendo. Mas é isso que eu estou falando de pedir desculpa. É esse inicial, previamente. Porque a sua plateia, o pessoal veio até aqui. Veio às vezes de cantos de locais distantes para escutar o que você tem a falar. E você já começar pedindo desculpa, aí não, perdi minha noite. Essas desculpas, elas podem ser feitas no final, tipo, eu já fiz a apresentação no seminário e ao final eu ensino a minha apresentação dizendo obrigada pela atenção, esse foi o nosso tema, espero ter conseguido repassar para você o conteúdo e peço desculpas se não conseguir repassar. Pronto. No final, né, a colega falou, chegou, fez a apresentação, ao final faz o encerramento, agradece a participação e pede desculpas caso não tenha conseguido passar. Não, aí você é mais um esclarecimento, é mais um pedido de compreensão ao final. Não é essa desculpa realmente. Sabe, pessoal, eu queria agradecer a todos pela atenção. Lamento caso algum de vocês não tenha conseguido aproveitar inteiramente a palestra ou não tenha conseguido atingir meu objetivo plenamente com vocês. Troca a palavra, tira desculpa, coloca um lamento, peça a compreensão de vocês caso a mensagem não tenha chegado da maneira que eu gostaria. Então, a palavra desculpa é muito pesada. É muito pesada. Não entendi. Tá. A colega aqui de laranja, você pode ler para mim? Enfatize suas frases mais importantes. Enfatize suas frases mais importantes. Pronto, já foi, né? Ficou claro? Claro, o trabalho, ele sempre terá início, meio e fim. Sempre terá essas partes mínimas. Lembra? Planejamento, retórica, oratória, início, meio e fim, para que você alcance seu objetivo. Mas em alguns momentos, algumas frases são significativamente mais importantes que outras. Por exemplo, quando eu falo, galera, tem que estudar muito antes de apresentar um conteúdo. Essa frase eu considero que ela tem uma significância maior. Então eu falo ela com a entonação um pouco diferente, para que ela chegue até vocês com destaque. Se eu estivesse escrevendo, isso estaria em negrito. Imagina que você está lendo uma frase, lendo o texto, e tem uma frase que está em negrito, de destaque. Negrito sublinhado, itálico, entre aspas. E vermelho, ainda mais. Caps look, caixa alta. Você vai ler aquilo com mais entonação. Você vai ler aquela frase com um pouco mais de destaque. Porque você é um pouco mais relevante. Você considera que essa frase não pode passar na sua apresentação como todas as outras. Ela merece um pouco mais de atenção. Ela merece um carinho. Porque se toda noite for perdida, se toda a apresentação for jogada no lixo, você aqui passou, aí sai daqui e diz à sua mãe, como é que foi a noite? Mãe, foi uma droga, veio um baixinho de Mossoró, ligou uma câmera, serviu para nada. Mas teve um negócio que ele falou que era para estudar muito, para apresentar. Só lembro dessa parte. Pronto, eu já vou ter conseguido cumprir minimamente um dos meus objetivos. Que era lembra? Dê algo para o público levar para casa.
Você passou da porta, chegou em casa, lembrando da apresentação, pode ser uma frase só. Aquele objetivo está lá, ó, no meu checklist, como alcançado. Você saiu daqui e me levou para dentro da sua casa. Me levou para o seu travesseiro. Antes de dormir, fez, rapaz, baixei invocado, viu? Eu estou lembrando até agora daquele negócio que ele disse. Certo? E se algum de vocês passar por isso, hoje à noite, antes de dormir, eu vou ter alcançado o meu objetivo, pelo menos com alguns de vocês. Né? E eu nem preciso receber esse feedback. Eu fico com a esperança de ter recebido, né? De ter acontecido. É melhor esperar na fé do que ter a certeza da razão, pelo menos em relação a isso. Vamos lá, vamos mais um. Cadê a colega lá do fundão agora? Você. Agora eu quero que você se levante, por favor. Por favor. Vamos lá, como é seu nome? Viviane, lindo nome, Viviane. Você pode ler para mim de um jeito, com entonação que seus colegas consigam ouvir? Mantenha-se em pé que tem uma foto aí. É vídeo, Samuel? É vídeo? Não, ainda não. Peraí, vá. Viviane, levante-se, por favor. Viviane, por gentileza. Só um instantinho. Vamos lá. Take 1, valendo. Leia a frase. É um stories, rápido. Compartilhe algo. Pode sentar, Viviane, muito obrigado. Aplausos para a Viviane. Compartilhe algo que ninguém sabe. Aqui, claro, quando a plateia é extremamente preparada no tema, porque a formação de vocês, por enquanto, é uma formação inicial. Vai chegar um momento que alguns de vocês, com certeza, estarão dando treinamento a gerentes de alguma empresa, a galera, para quem gosta mais de recursos humanos, está dando uma capacitação na área de recursos humanos. E o seu público pode ter consideravelmente conhecimento já em algum assunto. E você vai chegar para falar, apresentar algum tema e que o seu interlocutor ele já conhece em parte. Então tenha a preocupação de trazer ao menos algo novo. Isso passa pelo planejamento, passa pela preparação, passa pelo ensaio. É trazer alguma coisa que seu público nunca tenha escutado de ninguém. A oportunidade de falar qualquer coisa para uma pessoa de maneira interessante e que ela nunca tenha escutado de ninguém é fantástico. É uma conexão incrível. Você cria automaticamente uma empatia. E se o tema lhe agradar, mais ainda. Quer ver um exemplo que vocês fazem todo dia? A menina sabe da última. Você não sabe. Você está sabendo já da filha de fulana? Não. Você é um vulcão de alegria. Mulher, a filha de Margarete, tá buchuda. Tá sabendo? Aí não, aí... Porque você contou aquilo para a pessoa. Ela não ouviu de ninguém, ouviu de você. Então toda fofoqueira ela domina uma técnica de oratória. É a preocupação em levar para alguém algo que ela não escutou de ninguém. E tem gente que é dedicada a isso, né? Gente que se dedica. Vale, fiquei sabendo, vou contar para todo mundo. O que é que se queria? Se queria levar, vale, eu vou contar, porque aí, a gente passando na outra calçada. Fulano! Tá sabendo já? Aí. Alguém... olha, criamos um laço aqui, criamos uma conexão, uma empatia. Eu vou filmar essa moça aqui porque ela tá rindo muito. Vamos lá, a coleguinha aqui, ó. A fofoqueira da turma é ela. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você. Eu queria lembrar que vai estar no YouTube, certo? Ela se arrependeu. Só mais uma vez, só mais um close. Olha só, pronto. Vocês não viram, mas filmou a cara dela direitinho. Sim. Não, tem gente que se identifica. Criamos um laço que jamais será desfeito, pois o YouTube é eterno. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Opa, desculpa. Que constrangedor. Gratuito. Vamos lá. Mais um, a colega aqui, a primeira. Você pode ler para mim? Conquiste a atenção das pessoas. Tá dando certo?
Vamos passar então. A colega, para encerrar agora, foi eternizada no vídeo. Você pode ler a última para mim? Menos é mais. O que é que significa isso? Alguém sabe? Menos é mais. Estão achando os slides enxutos aqui? Pouquinha... Não, digo pouco texto. Pouco assunto. Não me arrebente, não. Ó, pouco texto. Muita conversa e pouco texto. Porque o cara bota apresentação, bota uns efeitos, aí aparece uma bolinha e pisca, aí desce umas estrelas, aí o negócio vem assim, ó, pulando. Porque o PowerPoint tem um monte de animação. Aí o cara quer botar 5 quadros. Aí o primeiro vem, tá, sim. Aí o segundo vem, plim, 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 plim. O terceiro vem, aí o quarto abre um losango, assim, um negócio. Então, não precisa disso. O importante, importante aqui nem sou eu, nem são vocês. O importante aqui é a mensagem. O importante aqui é falar sobre técnicas de oratória. Porque eu podia ser outro e vocês poderiam ser outros. O mais importante aqui é o discurso. O mais importante aqui é o discurso. Eu vou me esforçar para apresentar da melhor maneira possível, de maneira que cative vocês para receber também da maneira mais agradável possível. Tá bem? Chegamos ao final dos 12, nós já o intervalo. Esgotamos o passo 2. Vamos para o passo 3, então? Falamos de quê? Para recapitular. Falamos do planejamento e comentamos sobre algumas das técnicas de oratória, certo? Tá bem? Respirou? Fique não. Não cultive sentimento como esse no seu coração. Não cultive. Ninguém vai ver o que eu faço. Pessoal, ela tá achando ruim. Não é o constrangimento. É porque agora não vão mais querer contar segredo para ela. Você já viu, né? Então, vamos lá. Terceiro passo. 7 erros ao falar em público. E aqui, de maneira alguma, eu quero causar um constrangimento maior do que eu causei a colega. Qual é o nome da colega? Daniela. Eu, de maneira alguma, quero causar aqui um constrangimento maior do que aquele que já foi causado a Daniela. Mas, ao apresentar 7 erros de oratória, algum desses erros, aí eu não quero que ninguém fique com o pensamento, vale, eu cometo esse erro, não, mas eu faço sempre isso, não. A intenção aqui é apresentar aquilo que é considerado como uma postura que pode ser aprimorada, um tipo de apresentação que pode ser melhorado, que pode ser evoluído. Então, claro, à medida do possível, eu espero que vocês trabalhem aquilo que eu vou apresentar agora como erros, se é que vocês cometem qualquer um deles, de maneira a melhorar o seu discurso, não cometendo mais esses deslizes. Vamos chamar de deslize, que é mais suave, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro, descontrole emocional, porque isso passa especialmente pela preparação. Se você faz um planejamento, se você estuda o assunto que vai ser apresentado, dificilmente você vai ter realmente algum tipo de descontrole emocional. Porque há quem diga assim, não, mas eu sempre fico nervoso quando vou apresentar trabalho, as mãos ficam frias, o coração dispara, e dá uma suadeira, eu só consigo ficar assim, parado, imóvel. Então, isso inicialmente passa muito pela preparação. É uma pergunta retórica, respondam a vocês mesmos. Aquelas pessoas que costumam ficar muito nervosas na apresentação, eu acredito que não devem ter feito um planejamento da apresentação, talvez não tenham ensaiado a apresentação algumas vezes, talvez não tenham se dedicado tanto estudando o assunto que vai apresentar, e talvez também seja uma questão, um trauma psicológico, porque há de se reconhecer que existem esses casos de pessoas que na infância foram colocadas a se apresentar para grandes públicos numa situação traumática e vexatória e criou um certo tipo de bloqueio. Existem esses casos, mas são minoria. Não vá também todo mundo achar que porque fica nervoso aqui é porque teve um bloqueio. Se é que vocês vão acreditar, no meu ensino médio eu não conseguia apresentar trabalho nenhum, que eu ficava com as costas suadas, era daqui até aqui, molhado de suor. Não conseguia, travava, sofria muito bullying na escola, certo? Porque eu era baixinho, gordinho, raspava a cabeça e usava óculos. Então, fica um pouco prejudicial. Hoje eu não uso mais óculos, eu fiz cirurgia, o resto está do mesmo jeito, com exceção do cabelo.
Mas o baixinho e gordinho não tem o que fazer mais. Mas quando você se expõe, especialmente às suas fragilidades, já viu aquela história de que quando você não se importa com apelido, ele não pega? Tem isso? Seus colegas colocam um apelido lá que você não gosta. Se você pegar pilha, aí ó, a galera vai judiar. Né, Daniel? A galera vai judiar. Mas se você não se importa, dificilmente ele vai ter algum efeito sobre você. É uma questão emocional, é uma questão particular. É como você recebe aquela mensagem, aquela ofensa, aquele comentário. Então, o planejamento, domínio do conteúdo e a preparação são ferramentas excelentes para controlar a emoção quando está aqui. O descontrole emocional quase sempre é ocasionado pela falta de preparo. E eu não estou de maneira alguma querendo dizer que A, B ou C se preparou mal. Não, algumas pessoas se preocupam muito com o que vão apresentar. Algumas pessoas realmente se interessam pelo que vão apresentar. Mas faltou um pouco de trato na hora de sentar, fazer um planejamento, escrever o que vai ser falado, colocar as principais palavras, o que é que eu não posso deixar de comentar na minha apresentação. Eu tenho que falar isso, isso e aquilo. Mas em algum momento você sentou-se, planejou sua apresentação, anotou as palavras principais e sequer apresentou e cronometrou o tempo da apresentação? Porque tudo isso passa pelo planejamento. Quanto mais você ensaia, quanto mais você se prepara, melhor sai o seu resultado final. Algumas coisas na vida, quanto mais você faz, melhor naquilo você fica. E falar em público é a mesma coisa. A oratória é a mesma coisa. Isso é uma técnica. Todo mundo pode vir aqui e apresentar com uma extrema competência, desde que tenha a vida preparação necessária. O estudo, a dedicação, o planejamento e um pouco de cinismo sempre cai bem, né? Sempre cai bem. Essa questão, essa pegada mais bem-humorada costuma dar muito certo com públicos médios e grandes. Quando o público é mais empresarial, a gente já não pode apelar para um humor mais comum. Já tem que ser um humor mais sarcástico. Você tem que se preparar, volta para o planejamento, tem que se preparar para o público. O público diz muito sobre o seu planejamento. Tá bem? Então, o primeiro erro, descontrole emocional. E o segundo? Qual é o segundo dos erros que vai se ter? Alguém pode? Oi? Não, tô só, peraí. Chato, né? Quando dá um branco. Dá um branco, eu vou ter... mas isso já aconteceu comigo. Pois é, lamentavelmente eu tenho que lhes informar que dar um branco também é motivado pela falta de planejamento, de preparo, de ensaio, de conhecimento no assunto. Se você domina de maneira vasta o assunto que será apresentado, você dificilmente passará por um branco. Você pode até perder o fio da meada da apresentação, mas você vai ter o que falar. Você não vai criar lacuna na sua apresentação. Lembra? 30 segundos que você passa lendo slides, você perde o público. 30 segundos você perde o público. Imagina você dizer, e quando você assume que deu um branco, você passa para o seu público a impressão de despreparo, uma falta de cuidado. Então isso é horrível, que você pode até ter conseguido criar uma conexão já com o seu público. Na hora que você perdeu, já botou a mão assim na cara. Pronto. Quando você tenta decorar, é o papel. Olha o papel. O papel, você decora o papel, você errou uma linha aqui na hora de ler, atrapalha tudo. Então, estude, se prepare, aprenda o que você vai realmente falar. Porque se você decorar, você esquece. Você já tem dado suficiente para perceber que tudo aquilo que você decorou na escola já passou, você não lembra mais. Algumas coisas você realmente aprendeu, e você sabe que aprendeu porque você lembra delas até hoje. E lembra com uma convicção plena. Tá? Então, branco é falta de planejamento também. Principalmente isso. Se não, tá tudo junto. Falta de planejamento, falta de estudo sobre o assunto, falta de ensaio, vai desencadear em quê? Em branco. Aí deu branco, já fica nervoso. Tá tudo meio que relacionado. Desanda tudo.
questão de amnésia, né? Mas aí é uma questão clínica. Se medica e é aquela pessoa que a gente pede para o professor para não apresentar. Só ele é café com leite. Vai ficar sentado. Segura o cartaz. Segura a cartolina, né? Vamos lá. Próximo. Próximo é o quê? Oi? É o quê? É ficar, ó. Ainda na mesma pegada. Descontrole emocional, dá o branco, fica tenso. Então, tudo isso eu estou colocando. Ah, mas professor, isso é uma característica minha. Eu sou assim, eu sou nervoso. Eu não consigo falar em público. Eu tenho trauma de subir em palco. Se você, como eu falei, existem casos realmente de pessoas que têm problemas, bloqueios realmente por situações traumáticas. Mas de maneira geral, é falta de preparo. Não que se tenha tratado do assunto de maneira leviana, com desinteresse, com desrespeito ao público. Mas falta de preparo no sentido de que não foi dedicado o tempo necessário à apresentação. E também, eu não estou dizendo que vocês não se importaram com aquilo. Muitas vezes, o tema do trabalho é passado numa sexta-feira, você passa o final de semana doente, trabalha a semana inteira, manhã e tarde, fica um burro de carga, vem para cá de noite e só aguenta assistir aula. Então, claro, vai lhe faltar tempo para uma devida preparação, para o devido estudo. O tempo é um limitador, sem sombra de dúvida, mas o tempo também é relativo. Porque você muitas vezes escolhe passar a noite em claro para ir para uma festa, mas não escolhe passar a noite em claro para se preparar para uma apresentação que você pode ler muito bem de 5 horas da tarde, ver os slides que seu coleguinha CDF fez, vai vir para cá, ele vai apresentar. Geralmente se coloca, quem faz a apresentação e estudou é o primeiro a falar, que é para já começar bem, aí os outros vêm atrás segurando cartolina e lendo slide. Aí se costuma colocar alguém que também fala bem no final. E você começa e termina bem. Pronto, é o que o professor vai lembrar. No meio do caminho, meio que tanto faz. Vai de qualquer jeito, vai de qualquer jeito. Então, preparação. Preparação é a chave. Ensaiar, ensaiar e ensaiar. Gravem para ouvir as suas próprias vozes. A primeira vez é constrangedor, mas faça. Hã? Mandar para os amigos, você vai mandar para os amigos escutar, os amigos escutarem, pedir para se submeter a um vexame. Ou perceber que nunca foi amizade, né? Às vezes é isso também. Então, o quinto passo, gestos mecânicos. Tem gente que é só assim, aí fica assim, ou então fica aqui, ó. Só aqui, ó. Bem, sobre fotossíntese, eu queria dizer a vocês que... e fica aqui, ó. Silvio Santos, mecanicamente... Não, ó. Vocês perceberam que eu estou usando todo o espaço. Isso passa também pelo recurso. Eu sabia que eu ia ter uma sala de aula. Então, meio que já fui me preparando para... Eu gosto muito de andar. Eu vou andando, vou para lá, vou para cá. E sabendo do recurso que eu tinha, eu exploro. Porque fazendo isso, eu faço com que vocês me acompanhem e fazendo o mínimo de movimento ao me acompanhar, eu consigo melhorar a minha conexão com vocês. Porque se eu ficasse só aqui, abençoe, sobre oratória, é importante e aqui, ó, parado, estático. Aí vocês vão ficar com a cabeça também parada, estática, imóvel. E existe um grande risco de você até cochilar, se não tiver legal isso aqui. Então eu estou indo aqui, aí de repente alguém olha para trás, eu dou uma pancada na mesa, aí quem está olhando para trás já tem um susto, já se vira, eu já constranjo a colega para ela não olhar mais para trás, imaginando que na próxima vez que ela se virar, eu vou dar uma tapa na cabeça dela dessa vez. Então ela não vai fazer isso de novo, tá? A gente quebra o gelo, ó, ri um pouquinho, eu trago vocês de volta e a gente segue no tema, certo? Mais um. Quem não pedir ainda, a colega do fundão ali também, vocês podem... Oi? Não olhar para o público, que tem uma coisa desagradável, é você tá assistindo a apresentação e o cara olhando para o vazio ali, para o teto, apresentando para uma entidade, que pode ser qualquer uma delas, só não é você. Eu acho que quando vocês perceberam já que eu olho dentro do olho de cada um. Estou aqui falando,
mas eu fico constrangido de olhar dentro do olho da pessoa. Mas paciência, porque se eu olhar para o chão ou para o teto, aí é que eu não vou conseguir ter contato com ninguém. Existem apresentadores que dizem, não, eu imagino um ponto no infinito e falo para esse ponto no infinito. Eu particularmente acho que é uma oportunidade de você perder o contato com o pessoal. Olhar para o infinito. Eu gosto de olhar dentro do olho, para que a pessoa se sinta invadida. Eu vou ficar olhando o que ele está falando, porque ele está olhando dentro do meu olho de um jeito que eu acho que ele está sabendo que eu estou doido para sair da sala. Então, olhar dentro do olho da pessoa é fundamental para criar o contato, criar a empatia, criar aquela conexão que eu falei, para que vocês se sintam pegados, tomados pelo que eu tenho a falar e consigam receber da maneira, com a melhor qualidade possível, o que eu venho apresentar para vocês. Tá bem? Vamos mais uma? Tá? A expressão. Lembra a nossa frase inicial? Quem lembra ainda? Quem lembra a frase inicial? Teste de memória. Acredito que você está mentindo para mim. Vocês falaram rindo aquela frase, não foi? Cada frase, cada discurso, ele exige uma expressão facial. Vocês falaram aquela frase rindo, mas há de se reconhecer que se eu disser, eu acho que você está mentindo para mim, não é o tipo de frase que você tem que falar rindo. Então, se a apresentação é uma apresentação mais animada, eu posso falar com sorrisos, posso falar sorrindo com os olhos, como se diz. Mas se a apresentação for um tema mais sério e eu quiser que vocês tenham atenção especial ao que eu estou falando, eu vou usar a expressão facial como um potencializador da mensagem. Vai ficar, porra? Então, a expressão facial de apresentar. A gente vai falar agora sobre o Fordismo. No Fordismo, não, cara. Peraí, foi tema esse semestre, por acaso? Uns colegas olharam aqui, passou Taylorismo, Fordismo, Fayol, Just in Time. Gosta, né? Então, ó, a expressão facial deve ser um potencializador do seu discurso. Se o assunto é leve, sorrisos, gestual, mais leve, mais suave, mais comedido. Se o discurso é sério, é enfático, os gestos são mais enfáticos, a expressão facial tem que ser a de maior seriedade possível, para que seja o discurso e a sua expressão. Bem? Chegamos a uma conclusão bacana? Então, continuando. E a velocidade da fala. Acho que vocês perceberam que às vezes eu falo um pouco mais rápido e às vezes eu falo mais paulatinamente. Fazer essa variação entre elevação de voz e reduzir a voz e falar um pouco mais rápido e falar um pouco mais devagar, essa mudança de entonação faz também com que vocês não cochilem no melhor sentido da palavra. Porque, por vezes, um professor ou algum colega que está apresentando, ele mantém a voz sempre no mesmo tom, sempre na mesma pausa. Pode ser uma frase emocionante, pode ser uma frase insignificante, mas ele fala sempre com o mesmo tom de voz e a mesma expressão facial. É aquele tipo de pessoa que você não sabe se ele está rindo ou se ele está pegando fogo, porque ele fala tudo do mesmo jeito. Ele pode estar com a camisa pegando fogo, ele vai dizer, galera, eu acho que está pegando fogo aqui na minha camisa. A gente poderia procurar algum tipo de água para apagar, que já está chegando no osso. Então, não, cara, não tá. Você vai usar a voz, a expressão facial, é todo um conjunto. A voz é só uma parte da oratória. O gestual, a fala, sobe o tom de voz, baixa o tom de voz, fala um pouco mais devagar, fala um pouco mais rápido, quando for para ser mais incisivo. Então faz essa variação. E se for o caso, usa a mesa como um mecanismo de atenção. É só você, né? Quando eu juro que eu bati agora, foi coincidência, se olhar para o lado. Tá bom? Então, a velocidade, agora, claro, tentando ser audível. Porque se eu ficar falando de rádio, aí vocês não vão entender nada. Né? Eu as palavras, vai engolindo. E o pior é que quem fala assim, engolindo palavra, jura que está falando bacana. Não está de boa. E eu digo isso com o maior sentimento de ser uma pessoa que fala muito rápido. Eu tento controlar
exaustivamente a velocidade da minha fala. Especialmente porque ter me preparado para a apresentação me dá sobre vocês uma vantagem. Eu quase sempre sei exatamente o que eu vou falar nos próximos 15 ou 20 segundos. E saber o que eu vou falar, é aí que é o ruim de decorar, quando você decora muito, sabe exatamente o que vai falar, há uma possibilidade que você engula uma frase inteira e já pule para a próxima. No desejo de fazer com que a apresentação termine o mais rápido possível, você sabota a sua própria apresentação. Sabota a própria apresentação. Fui enfático numa frase, lembra? Estou só usando as coisas que a gente está falando aqui. Mas, encerramos assim o passo 3, falta apenas o passo 4 e o passo 5. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Vamos lá. Já passamos pelo passo 1, passo 2 e passo 3. Vamos para o passo agora. A matemática ensinou que depois do 3 vem o 4. Vamos ao passo 4, então, que é o seguinte: exercícios para melhorar a oratória. Então, claro, se a gente está falando sobre técnicas de oratória, estamos falando sobre postura, já falamos sobre dicção, fluência, planejamento, entonação de voz, expressão facial, falamos sobre muita coisa, como passar pelo nervosismo, pela tensão, pela preocupação com o público, com a mensagem, com tudo. Mas, claro, algumas limitações existem, eu até comentei a respeito já. E existem 4 zonas que podem ser exercitadas e melhoradas quando se fala de técnica de oratória, tá bem? Especialmente respiração, gesticulação, postura e dicção. Então, um de cada vez. Respiração. A preocupação com o discurso e o nervosismo em passar o recado que tem a ser passado, muitas vezes fazem com que você respire, perca o controle da sua respiração. Comece a falar. Então, alguns slides atrás eu falei sobre falar um pouco mais rápido, falar um pouco mais devagar, entonar a voz. Então, nessas mudanças, nessas quebras de ritmo, quando você vai aumentar o tom de voz, diminuir o tom de voz, falar um pouco mais rápido, falar um pouco devagar, fazer uma pequena pausa antes de continuar o seu discurso, aproveite esses momentos e vá intercalando com a respiração. A cada vez que eu faço uma pequena pausa aqui de 1 segundo na minha fala, eu já estou tomando o ar novamente. Essa cadência entre a fala e a respiração ajuda a controlar quem? Vamos lá. O nervosismo, a tensão, a emoção. Ajuda a controlar todas as suas emoções aqui. Porque perder o controle sobre a própria respiração, perder o controle... Quem aqui já ficou sem fôlego? Tentou puxar o ar e o ar não vem. Perder o controle sobre a própria respiração é angustiante. É angustiante. E eu acho que o pior local para você perder o controle sobre a sua respiração é na frente do seu público. Então respira. Faz pequenas pausas. Cada pequena pausa dessa que eu faço, eu estou puxando o ar suave, pelo nariz, como deve ser feito, cadenciando a voz, falando com mais entonação e com mais... sendo mais enfático naquilo que eu considero mais importante e sendo um pouco mais brando, um pouco mais suave com aquilo que eu entendo que seja não tão relevante assim, ou pelo menos ajuda a dar destaque àquela parte que teve uma entonação maior. Então, cuidado com a respiração. Gesticulação. Tem gente que começa, aí fala que parece que está numa ópera. Cara, na ópera que e assim, e tá, né? Então, o gestual é fundamental. Gesticular é fundamental. A gente já falou sobre isso. Usar o espaço, dominar o espaço. Lá no planejamento, lembra? Recursos, saber o recurso que você tem disponível e usar todo o espaço se for necessário. Se assim for entendido que será favorável a criar a conexão com o seu público. Agora, ficar feito... tem o ditado que diz que é família italiana aqui. Eu particularmente eu gesticulo muito, mas eu tento, à medida do possível, fazer com que cada expressão gestual que eu utilizo tenha relação direta com aquilo que eu estou falando
e tenha um certo tipo de cadência com a expressão facial do momento. Então não é só usar uma expressão específica, é usá-la no momento adequado, relacionando sempre com o assunto e, quando possível, utilizando a expressão facial correspondente. Então, vê, o gestual tem que ser um aliado seu na hora de apresentar. Não pode ser uma distração. Não pode ser uma distração. Quanto a controle do gestual, dizendo que eu estou usando um apresentador. Muita gente usa no apresentador um ponto para alívio de tensão. Então, sempre que possível, faça o teste, faça a apresentação sem usar qualquer tipo de equipamento em mão, sem usar nada em apresentação, e tente fazer a mesma apresentação ou com a canetinha na mão, ou com o apresentador, se for o caso, se for possível. Mas ter um objeto, mínimo que seja, em mãos. Claro, você não vai trazer um urso de pelúcia para ficar segurando aqui. Tem que ter um mínimo de bom senso também. Traga uma caneta, traga um pincel, traga algum objeto que tenha relação com o seu ambiente. Estamos em uma sala de aula. Estamos em uma sala de aula. Segurar um apresentador ou um pincel, uma caneta, beleza. Estivéssemos numa feira tecnológica, segurar um celular talvez não fosse tão inconveniente assim. Lembra? Conteúdo, público, recurso. Se o diálogo a ser feito for na área de tecnologia, o seu objeto em mãos, o seu ponto de tensão do gestual, pode ser uma ferramenta tecnológica qualquer. Desde que tenha relação com o público, com o tema e não destoe de todos os seus recursos. Eu particularmente recomendo o apresentador ou uma caneta, que é um recurso muito mais acessível. E quem não usa nada, experimenta, porque você controla pelo menos uma das mãos. E você tem um instrumento que tem tudo a ver com a sala de aula e que pode servir para aliviar a sua tensão. Especialmente quem costuma ficar com a mão muito suada, muito molhada, fria de nervosismo. Tá? Postura. A gente não vai também ficar paradinho aqui, porque sempre tem aquela galera que ainda acha que está fazendo trabalho de geografia na 4ª série do ensino fundamental e ele está lá perto do quadro, segurando a cartolina. Tá aqui, ó. Porque sempre tem a galera da cartolina. Né? Isso quando não bota a cartolina assim, ó. Que é para ficar... e se escondendo aqui atrás. Então, a postura, o que eu quero dizer em relação à postura? Manter ereto, sempre que possível, o olhar, a gente já falou sobre olhar dentro do olho, criar esse ponto de contato. E isso é possível, e é possível de maneira mais relevante quando você mantém a postura. Acho que vocês já perceberam que quando eu vou ser enfático em relação a alguma coisa, eu meio que vou me curvando e olho mais fixamente para um de vocês. É a postura me ajudando a criar a conexão. Em algum momento essa noite eu olhei diretamente para cada um de vocês. Alguns eu olhei mais, outros eu olhei menos, mas em algum momento eu tentei criar uma conexão, olhando para cada um de vocês e usando o gestual e a postura para tentar melhorar o nosso contato, tentar quebrar o gelo em alguns casos. A colega aqui já descruzou os braços. Palmas para a colega aqui, que descruzou os braços. O objetivo é na hora que eu falei se ele está com o braço cruzado, e a colega estava com o braço cruzado ali também. Ó. Ela já não está. Ela está só mexendo na cutícula, mas é um problema dela, né? Essa semana não fez a unha. E a emoção que você está tão próximo de mim? Não é? Eu vou ficar até aqui agora, um pedacinho. Pronto, vamos ficar aqui. Ó. É pra se lascar. Estão perdendo isso. Eu sou um rapaz casado, então não vou filmar esse momento. Sou Tô de costa, que já me tremei. A minha tá longe, tá em Mossoró, então, né? Tá... cada um com seus problemas, né? Mas é solução. É solução? Momento by night. Então, usa a postura ao seu favor. É tudo um conjunto. Eu já falei algumas vezes. A voz não é tudo em oratória. A voz é uma parte significativa, mas é uma parte. O gestual, a movimentação, tudo aqui, tudo que eu estou fazendo aqui
eu estou convergindo todos esses esforços para uma única coisa: fazer com que a mensagem chegue a cada um de vocês um pouco mais confortável, para que vocês, ao chegar nas suas casas, encostar a cabeça no travesseiro, pense ao menos em mim 2 ou 3 vezes antes de dormir, lembrando das frases que eu soltei aqui, algumas frases de efeito, ou então o momento em que eu tripudiei um pouco da característica particular da colega, ou o susto que a colega teve ali quando eu dei uma tapa na mesa. Então, qualquer coisa, vamos voltar para o planejamento. Vocês vão me levar para casa. Eu quero que vocês me levem para casa, em uma frase que seja, mas que saindo daquela porta, vocês consigam me levar um pouco com vocês. E sempre que vocês conseguirem fazer isso com o seu público, sempre, é muito bom, cara. É muito bom você encontrar um ex-aluno, anos depois: professor, estava outro dia em casa lembrando daquele dia que o senhor disse não sei o quê, eu nunca esqueci. Isso é gratificante demais, saber que você me importou. Porque o que é se importar? Isso me importa. Que traz para dentro, importar, trazer. Se eu fui importante para vocês, vocês me levaram para dentro de cada um de vocês. Seja com uma frase só, com uma brincadeira que seja, mas vocês vão me carregar para o resto da vida. Se eu conseguir, com ao menos um de vocês, ser levado para a eternidade, eu já vou ser a pessoa mais satisfeita do mundo com essa noite. Tá? Então, mas o último ponto a tentar se exercitar é a dicção. Esse é por último porque é sensivelmente aquilo que causa um pouco mais de constrangimento. É quando você começa a falar, de repente engola as palavras, de repente engola as palavras, não está saindo mais nada que o público está entendendo. Foi proposital. Mas para a dicção existem muitos exercícios. Quando é realmente um caso clínico, eu recomendo que se procure um fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado e com formação para isso. Mas para quem não tem acesso ou que entende que o seu caso não é um caso de fonoaudiologia, alguns exercícios, especialmente tentar falar um pouco mais devagar. Porque o grande problema de dicção de quem apresenta, a imensa maioria inclusive, costuma ser falar muito rápido e começar aí com menos letra, com menos palavra, engolindo frases inteiras às vezes. Então, se o seu problema é esse, é engolir palavra, é engolir frase, é engolir letra, eu espero que você empregue o máximo de esforço possível para falar de maneira mais pausada, falar de maneira mais cadenciada, porque ao menos assim, você vai conseguir transmitir o seu discurso por inteiro, de maneira mais clara, e nem vai contribuir para aumentar o nervosismo, a tensão. Lembra dos 7 defeitos, dos 7 problemas? Você começa muito nervoso, falando rápido, engolindo letra, engolindo palavra, isso só vai piorando. Está aqui também, diz muito a respeito de confiança. E quando você começa a apresentação, sente que teve um pequeno deslize e sente um olhar de reprovação do seu público, você vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais tenso. Então não contribua para o seu próprio fracasso. Se você reconhecidamente sabe que dicção é um problema, exercite, treine. Vamos voltar lá para o planejamento, a primeira parte da apresentação de hoje. Vamos voltar lá para o planejamento. Prepare-se, conheça e ensaie. Prepare-se, conheça e ensaie. Grava a voz, passa pelo constrangimento de ouvi-la várias vezes. Isso se bem que algumas pessoas já fazem muito isso, que é você mandar um áudio para o grupo e depois ouvir seu próprio áudio. É para conferir se gravou direito, eu acho. Fique ciente de que, feia ou bonita, a voz sempre vai sair diferente daquilo que você é acostumado a ouvir, por uma questão de ressonância. O crânio é uma parte do corpo que emite uma ressonância muito específica. Você nunca se ouve como as pessoas te ouvem. Então a voz vai sair diferente. Agora, se ela sair audível e compreensível, já é metade do caminho. Lembra, a voz não é tudo para isso aqui. É gestual, é postura, é contato, é uma série de atributos que, juntos, vão fazer com que o discurso seja transmitido da melhor maneira possível. Tá bem? Então, se o seu problema é
dicção. Desses 4 aí eu considero aquele que realmente, quase sempre, na verdade, precisa de maior atenção. Exercite, treine falar cadenciadamente, falar pausadamente, para que ensaie esse tipo de fala, para que na hora que você não fique refém do seu próprio despreparo. Porque o mundo inteiro já trabalha para te sabotar. Se você mesmo trabalhar para se sabotar, aí já é um pouco demais. Porque se tem uma coisa que o mundo aí fora está esperando, é você cometer o primeiro deslize para lhe dar uma rasteira e uma facada nas costas. O mercado de trabalho é incrivelmente experiente em moer pessoas. E se você for com o mínimo de cuidado e de despreparo e for enfrentar o mercado de trabalho com um certo amadorismo, você pode levar uma rasteira para nunca mais se levantar. Casos clínicos, realmente. Mas a academia, esse espaço aqui, é um espaço de aprendizado. Se tem uma coisa que a graduação lhe serve, é como laboratório do mercado de trabalho. E encarar esse ambiente aqui acadêmico com a maior seriedade possível é indispensável para aqueles que vão vencer lá fora. Eu garanto a vocês, o mercado de trabalho está doido para mastigar vocês e cuspir até os ossos. Certo? E eu digo isso nunca tendo sido empregado. Eu nunca fui empregado de ninguém. Eu sempre trabalhei em órgãos públicos. Trabalhei Correio, IBGE, IFRN, Banco do Brasil, UFPB e IFCE. Sempre passei num concurso para estar onde eu estive. E mesmo assim, pessoas que exerciam, que eram tão empregados quanto eu, mas que possuíam um nível hierárquico superior a mim, fizeram questão de moer cada vez que eu cometia um erro. O mercado de trabalho é bem mais severo do que o ambiente de concurso público. Certo? Eu digo isso porque, vez por outra, sempre ocorre que se leve à academia, que se leve à faculdade, com um tom de brincadeira, a gente leva. O exercício do bom humor é sempre bem-vindo, mas a responsabilidade para conduzir esse momento da sua vida da maneira mais séria possível é fundamental. Porque quando você sai daqui, você vai desejar cada minuto desperdiçado em sala de aula, em que você deixou de aprender para fazer uma piadinha com um colega. Tá bem? Mas, e a dicção? Deu para entender? A dicção tá legal? Então, se o seu problema é a dicção, treine. Treine, pessoal, exercite, tá? Vamos seguir e vamos para o nosso quinto e último passo de hoje, que é um passinho mais leve, mais saudável. Afinal de contas, a gente só vai ter algumas dicas finais. Tá dando para ler a dica final? Tá muito pequeno? Vamos chegar perto, então. Quem é que não leu ainda para mim? Você, colega, que está aqui no meio. Tiraram algumas cadeiras aqui da frente. Você pode ler para mim, então, que está ali? Domine a... Não, o resto vai para vocês estudarem, lerem em casa. Eu acho que foi perceptível que, vez por outra, eu uso alguma palavra que não é de uso comum. Eu usei o apetecer. Eu não sei se eu consegui ser compreendido por todo mundo. Apetecer é algo que lhe apetece, é algo que você gosta, que lhe causa uma sensação boa. Esta moça me apetece. Eu acho ela bonita, eu acho ela agradável. Então, o uso do vocabulário é um pouco mais culto em alguns momentos, a depender do seu público, pode ajudar a construir um discurso com um pouco mais de significância. Lembra? Traga algo novo para o seu público. Nem que seja uma palavra. Nem que seja uma palavra, ao menos. Mas traga alguma coisa nova. Traga alguma coisa nova. Para que o seu público diga, não, se essa noite não servir para nada, serviu ao menos para eu aprender essa nova palavra que eu não costumava usar. Se servir para nada, não, foi uma droga. À noite, ele ficou falando um monte de asneiras, só que teve uma palavra que ele usou que eu achei muito bonita. E eu vou agregar essa palavra ao meu vocabulário. Então, exercite a linguagem, domine a linguagem. O português é um idioma lindo quando falado corretamente. Veve aceste imbigo, por favor, aqui não dá. Aqui não dá, tá bem? Segunda dica. Evite o quê? Falou? Valeu? É nóis.
A depender do seu público, isso é extremamente condenável. Evita gírias, jargões. Aí eu cheguei lá e pá! Não. Claro, existem momentos e momentos. Lembra, eu não estou falando só de oratória como técnica de apresentação de palestras. Eu falei no início, pode ser só você tentando convencer outra pessoa a algo. Técnica de negociação, que seja. Mas não use a expressão, use a linguagem de maneira adequada. Claro, se você estiver num ambiente em que o uso de gírias e jargões é comum, você não vai sair daqui, você não vai começar a falar como um parnasiano, não vai começar a falar como Machado de Assis, que é o brasileiro que tem o maior vocabulário conhecido até hoje. Você não vai usar palavras como outrem, não vai usar apetece, num ambiente que você tem a perfeita compreensão de que não vai ser entendido. Afinal, quem é importante aqui? Sou eu ou vocês? Ou é a mensagem? O mais importante aqui é a mensagem. Porque eu passarei, vocês passarão, e a mensagem é o que deve se perpetuar pela eternidade. Porque quem sabe algum de vocês chegue em casa e comente com alguém sobre a noite de hoje e vai dizer: mulher, ele vai botar no YouTube. Quando ele mandar o link, eu te passo. Percebam, vocês estarão multiplicando o esforço que eu terei feito apenas uma vez. Então, além de me levar para casa, vocês vão me transferir para outras pessoas. Mas eu digo me transferir, parece um negócio meio egocêntrico, mas é transferir a mensagem que eu passei. Agora, claro, existem maneiras e maneiras de transmitir a mesma mensagem. Se eu puder fazê-lo da maneira mais agradável, não tenha dúvida, me esforçarei ao máximo para que isso ocorra. E espero que isso também aconteça com vocês, tá? Vamos seguindo nas dicas finais. Nós temos o quê? Eu vou ter que falar de novo isso. Agora eu quero aquele coro gostoso, aquele coro bonito. É 3, é 2, é 1. Preparação é fundamental. Ficou muito bom. Preparação é fundamental. É o quê? Planejar, estudar, treinar, bunda na cadeira, pega um pedacinho de papel em branco, eu vou começar falando disso, depois eu falo disso, nessa hora eu comento esse ponto de vista, sobre esse eu vou comentar isso daqui, faz um mapinha mesmo, um mapinha num papel, ensaia aquilo, grava, marca o tempo, treina 1, 2, 3 vezes, você vai chegar aqui, vai sair com a fluência, com a naturalidade, vai sair, porque você se preparou para isso. Você se preparou para isso. Eu tenho certeza que vocês têm agora a plena convicção de que eu não fiquei sabendo dessa apresentação hoje às 4 horas da tarde. Houve uma preocupação. Eu estou há mais de uma semana com essa aula preparada. Ensaiei algumas vezes, coisas que eu sabia que não podia deixar de falar, palavras que eu sabia que não podiam ficar de fora. E esse momento foi... Perceberam a hora que acabou o passo 3? Perfeitamente na hora do intervalo, não foi? Houve preparação. Isso não foi coincidência. A gente faz para que pareça da maneira mais fluida possível, da maneira mais natural possível. Mas há a preparação. Cada um dos professores de vocês passam sábados, domingos, noites inteiras às vezes, planejando aulas, para que, naquele curto espaço de tempo, se consiga transmitir tudo que é relevante. Tudo que é relevante. Aí você imagina que frustrante é você dedicar um final de semana inteiro, debruçado sobre um computador, com alguns livros ao lado, para chegar aqui e ter a sua concentração retirada por alguma piadinha, algum gif de WhatsApp. É extremamente desagradável. Coloque-se no lugar do emissor. Coloque-se no lugar do emissor. Eu lhes garanto que ninguém com profissionalismo vai vir para cá tendo se preparado apenas meia hora, 1 hora antes. Quem vem para cá falar para vocês se preparou muito, dedicou horas que poderia dedicar a assistir filmes, botar seus seriados em dia, a fazer valer a assinatura do Netflix, mas preferiu ensaiar, preparar e se dedicar para que esse momento ocorra da maneira mais deliciosa possível. Então eu acho de um extremo desrespeito a interrupção, a perda da concentração nesse momento aqui. Acontece às vezes, inevitavelmente acontece, mas
é extremamente desagradável. Algum de vocês já foi cortado quando estava contando um assunto com um grupo? Algum colega chegou, interrompeu a conversa? É ou não é extremamente desagradável? E é porque às vezes é um assunto sem a menor importância e você já se incomodou. Imagina quem passou horas preparando essa aula. Preparando uma aula que eu lhes garanto, já é de um conhecimento que já vem sendo amadurecido há 5, 6, 7 anos. Porque eu dou aula de contabilidade. Eu passei 5 anos na faculdade. Fiz 2 pós e um mestrado. Só juntando aí dá mais de 10 anos de estudo. Para eu chegar aqui e um gifzinho do Instagram quebrar a concentração que eu demorei horas planejando para alcançar. É extremamente desagradável. É extremamente desagradável. Tá bem? Mas depois desse momento de cobrança lúdica de vocês, vamos para mais uma dica. Cuide da sua... professor, então eu tenho que vir toda arrumada, meter um perfume, meter um tchu-an-tchu, Carolina Herrera aqui para vir apresentar. Não, cara. Ou um 212, 212, 212. Não. Porque somos visuais. Somos seres visuais. Isso já está implantado intrinsecamente em cada um de vocês. Se encontrar uma pessoa... Se eu tivesse vindo aqui de terno e gravata, vocês me receberiam de outra forma. Automaticamente ficaria um pouco mais sisudo um ambiente, um pouco mais sério. Eu gosto da camiseta Golapolo porque me coloco em tom de meio que de igualdade com todo mundo. Até porque eu entendo que o ambiente é de mão dupla. Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. Acontece que se eu tivesse vindo para cá desleixado, eu já seria recebido de maneira diferente. Imagina de bermuda e chinela aqui. Pode ser que no decorrer da noite eu conseguisse conquistar a atenção de vocês. E quem sabe o respeito. Mas lembra daquela frase que eu soltei no início, frase de traseira de caminhão. Você nunca terá uma segunda oportunidade de criar uma primeira boa impressão. Nunca terá uma segunda oportunidade. Aí eu venho aqui, uma camisetinha com um nomezinho aqui, com um nomezinho atrás, uma preocupação, calça, sapato e tal. Minimamente, o que eu entendo que é uma condição de apresentação. Mínima. Então, amanhã vou apresentar um trabalho. Eu gosto de ir de short e de sandália. Mas, no momento da apresentação, se for possível, ver um pouquinho diferente, até para separar vocês, colegas de sala de aula, de vocês que estão fazendo aqui uma apresentação. Mas, professor, não, eu acho isso supérfluo. Bem, nesse ambiente pode até ser, mas num outro ambiente não. A forma como você se apresenta diz muito sobre você, muito mais do que o conhecimento que você talvez tenha a passar, mas a preocupação com que você teve de vir visualmente confortável para o seu público, certo? Pode parecer uma miudeza, mas faz a diferença. E vocês sabem que faz, quando vocês veem alguém arrumado e alguém desleixado no ambiente de trabalho. Vocês sabem que faz diferença. Então, seguindo, e eu acredito que seja a última, cuidado com movimentos repetitivos. Há quem adore enfiar a mão no bolso, há quem adore coçar a orelha, há quem adore ficar assim. Tá batendo claras em neve aqui na mão, aqui, e fica. Cuidado com o movimento repetitivo. Lembra do gestual? O gestual tem que ser aliado de vocês, não pode sabotar vocês. Utilizar o espaço, utilizar o gestual, utilizar todo o ambiente que lhes é devido, pode ser extremamente relevante, mas ser repetitivo, ser previsível, o seu público perca a atenção, perca a concentração e acabar sendo constrangido quando a gente dá uma tapa na mesa. Certo? Então, não perca. Use o gestual a seu favor. Beleza? E com esse comentário, chegamos ao final do nosso minicurso, da nossa oficina, do nosso diálogo, por assim dizer. Eu peço a atenção de todo mundo, não se levantem ainda. Lembra da nossa brincadeira do início? Vamos tentar de novo? Peço a dedicação extrema de cada um de vocês ao se levantar
e repetir. Qual é a frase? Você está mentindo para... Agora, claro, não vai ser todo mundo de uma vez. Vocês vão se levantar e um vai tentar dizer para o outro alternado. Primeiro um fala, depois o coleguinha fala, todo mundo de pé, dizendo agora... Vamos, professora, para cá? Vem cá, professora. O discurso... Você vai perder o começo. Como é a frase? Acredito que você está mentindo para mim. Vocês vão tentar agora dizer essa mesma frase, mas com a seriedade que é devida, com as expressões faciais que lhes são necessárias e com a entonação, vamos lá, e com a entonação correspondente ao discurso. Vocês estão chateados, estão se sentindo traídos e traídas. Vamos lá, galerinha do fundo. Vocês estão se sentindo traídas e traídos e vão dizer: acredito que você está mentindo para mim. Todo mundo agora. Acredito que você está mentindo para mim. Eu não estou, eu juro que eu não estou. Pessoal, então, muito obrigado a presença de todo mundo. Agradeço demais a colaboração. Vamos lá. Que essa noite não termine nesse momento e que nós possamos nos conectar ainda muitas e muitas vezes. Minhas redes sociais estão sempre à disposição. Prof. Valmir Soares Júnior, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu estou sempre lá e espero vocês, cada um de vocês, para poder colaborar um pouco mais com a formação profissional de cada um aqui. Tá bem? Tem os certificados... Temos a distribuir. Eu vou pedir só que vocês sentem mais uma vez para todo mundo aqui que está no YouTube. Valeu, galera. Eu vou agora desligar isso aqui.